Saudando a todos os presentes, conclamo os meus pares a apreciar a ata da sessão anterior, aberta a sessão deste dia 5 de maio, dia de Rondon. Nada havendo a ser anotada na mesma, dou-a por aprovada. Em razão da ausência justificada do Dr. Ricardo Gomes Almeida, fora convocado o Dr. André Posetti, que não está presente à sessão. Adiado para o dia 7, a pedido do relator, Dr. Pedro Francisco, o processo 91294, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, Ayrton Rondina Luiz. Também adiado a pedido do relator, Dr. Pedro Francisco, processo 94754, Carlos Brito de Lima, também da relatoria do Dr. Pedro Francisco. Chamo a julgamento o processo 88781, requerente Miriam de Fátima Nacheven Pinheiro. Doutor Agamenon Alcântara, o relator, está com a palavra. Parecer pela aprovação das contas com ressalva. Só um minutinho, presidente. Obrigado, senhor presidente. Trata de prestação de contas da candidata a deputado federal Miriam de Fátima Pinheiro. O procedimento teve início após a CCEA-TRE ter constatado a emissão da prestação de contas parcial e final da candidata. Após ser notificado através de seu advogado as folhas 8 e 9, a requerente apresentou manifestação onde alegou que, apesar de ter postulado o registro de candidatura perante essa corte, seu registro não foi deferido, que em razão disso não praticou qualquer ato de campanha, que seu CNPJ sequer foi gerado pela Receita Federal, o que impossibilitou a abertura da conta bancária e que, diante dessas situações, acreditou ser desnecessária a sua prestação de contas. As folhas 21 e 22, a CCEA sugeriu a notificação da requerente para apresentar a prestação de contas e assim cumprir com a sua obrigação eleitoral, pois a falta do CNPJ não impossibilita sua obrigação, visto que o TSE disponibilizou em sua página na internet a versão 1.008 do SPCE, onde possibilita a prestação de contas para candidatos com ou sem CNPJ. A requerente apresentou a prestação de contas retificadora, as folhas 23/42. Após a análise da documentação apresentada, em relatório conclusivo, a CCA manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, isso porque a prestação de contas foi entregue em 12 de dezembro, fora do prazo fixado pelo artigo 38, caput, parágrafo 1º da Resolução 23.406/2014 do TSE. Dada a vista da outra Procuradoria-Geral Eleitoral, essa opinou pela aprovação das contas com ressalvas ao relatório, senhor presidente. Ouça, doutor Procuradoria. Senhor presidente, mantém o parecer. Mantido, doutor Agamenon. A palavra. Na análise dos autos, verifica-se que a requerente não fez campanha eleitoral por ter seu registro indeferido. Assim, forçou-se reconhecer que a mesma não realizou gastos. A Coordenadoria de Controle manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, uma vez que a única mácula foi o descumprimento do prazo de entrega da prestação de contas. Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, aprovo com ressalvas as contas da requerente Miriam de Fátima Pinheiro, relativas às eleições de 2014. É como voto, senhor presidente. Consulto se há algum voto divergente. Não havendo nenhum voto divergente, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas da candidata Miriam de Fátima Nacheven Pinheiro nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Chamo a julgamento o processo 77697, requerente José Rogério Salles, prestação de contas, cargo de senador, PSDB, eleições 2014, relator Dr. Agamenon. Requerente também Antônio Donizete Aguilera e Eduardo Alves de Moura. Com a palavra o doutor relator. Parecer pela aprovação das contas com ressalva. Traz a prestação de contas, os candidatos senador José Rogério Salles e seus suplentes Antônio Donizete Aguilera e Eduardo Alves Mouro, relativas às eleições de 2014. As folhas 190 e 194, em parecer preliminar, a CCEA apontou irregularidades existentes na prestação de contas e sugeriu a notificação dos requerentes para complementar os dados, esclarecer o necessário, sanar falhas ou se manifestar acerca do relatório. Devidamente intimados, os requerentes apresentaram novos documentos e a prestação de contas retificadora, as folhas 204 e 246.
Após análise da documentação apresentada, a CCA, em relatório conclusivo, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, porque entendeu que as irregularidades detectadas não comprometem a regularidade das contas. Dada vista a da outra Procuradoria, esta também opinou pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. A da outra Procuradoria? Senhora presidente, mantém o parecer. Mantido, doutor Camilo. Senhor presidente, o voto está à disposição. Eu também estou em consonância com o parecer do Ministério Público e com base em decisões do nosso tribunal, em que já entendeu que a incompatibilidade da questão de faturas de água, energia, elas não são suficientes para a desaprovação das contas. Eu estou aprovando, o voto está à disposição. Se tiver alguma questão mais a ser esclarecida, também estou à disposição. Meu voto está no sentido de aprovar com ressalvas as contas do requerente José Rogério Salles e dos suplentes Antônio Donizete Aguilera, que é o primeiro suplente, e Eduardo Alves de Moura, segundo suplente, em consonância com o parecer do Ministério Público. Doutor Alberto Pampado. Doutor Flávio Gilbertin. Desembargador Luiz Ferreira. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas contra os candidatos José Rogério Salles, Antônio Donizete Aguilera e Eduardo Alves de Moura, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Há um pedido aqui de julgamento em bloco da relatoria do doutor Agamenon. É o 2.3 e 2.4. Prestação de contas de candidato. O primeiro requerente é Fernando César Rodrigues Lira, o segundo Fabiane Pires Marques Rossetti. Parecer em ambos pela aprovação das contas. Com a palavra o doutor relator. Estou usando o processo 1051, Fernando César Rodrigues Lira. Trata-se da prestação de contas do candidato a deputado estadual, Fernando César Rodrigues Lira. Se fosse 45, a Coordenadoria de Controle Interno, em parecer técnico conclusivo, manifestou-se pela aprovação das contas, dada vista da outra Procuradoria, também opinou pela aprovação das contas. Sobre a outra Procuradoria? Senhora presidente, pela aprovação em ambos os casos. Devolvo a palavra ao relator. Senhor presidente, estou votando pela aprovação, porque da análise dos autos verifica-se que o requerente não fez campanha eleitoral por ter sido seu registro de candidatura indeferido. A CCA manifestou-se pela aprovação e também, como mencionado e ratificado aqui em sessão, o Ministério Público também emitiu parecer no sentido de aprovar as contas. Estou votando pela aprovação da conta dos dois processos. Como voto, senhor presidente? Consulte se há algum voto divergente. O Tribunal, por unanimidade, aprovou as contas dos candidatos Fernando César Rodrigues Lira e Fabiane Pires Marques Rossetti nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Isso aqui eu tenho que passar a palavra ao processo administrativo 2576, seção de registro de membros de juízes eleitorais. Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pelo Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiante, juiz de direito substituto com jurisdição na primeira vara de Pontes Lacerda, acumulado com a titularidade e jurisdição na comarca de Vila Bela de Santíssima Trindade, em face da decisão deste egrégio tribunal, que, por intermédio da resolução 1615, designou o doutor Leonísio Salles de Abreu Júnior, juiz de direito em exercício da terceira vala de Pontes Lacerda, para exercer a titularidade da 25ª zona eleitoral, que tem sede nesta última cidade. Alega o requerente, em suma, que a sua referida decisão seria contraditória com toda a instrução do feito, especialmente por conta do derradeiro parecer elaborado pela Secretaria de Gestão de Pessoas, em que restou recomendada a sua designação em decorrência do pleno atendimento da legislação regente da matéria. Afirma que os critérios objetivos descritos na Resolução TRE-MT 1232/2012 não teriam sido devidamente apreciados e que o motivo aventado como fundamento para a designação do juiz Leonísio Salles
de Abreu Júnior, como titular da 25ª Zona Eleitoral, careceria de respaldo normativo que teria eivado o decisum de omissão. Ao final, requer seja o presente pedido de reconsideração recebido e provido para que sejam sanadas as contradições e as omissões apontadas, de modo a que sejam analisadas adequadamente todos os fundamentos de direito, entregando-se assim de maneira completa a prestação para indicação do requerente como juiz titular eleitoral da 25ª Zona Eleitoral como medida de justiça. É o breve relato dos fatos. Digo eu no voto. Inicialmente, ressalto que nos termos do artigo 121, parágrafo 2º do Regimento Interno deste Tribunal, o pedido é tempestivo, uma vez que o requerente foi cientificado da decisão nos dias 15 de 4 de 2015 e apresentou sua petição no dia 16 de 4 de 2015. Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente pedido de reconsideração. Registro que não foi colhida a manifestação do digno magistrado designado para jurisdicionar na 25ª Zona Eleitoral, Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior, em face de não existir previsão para tanto na Lei 9.784/99, que trata do processo administrativo na esfera federal. Eis que seu artigo 62 encontra-se prevista tal exigência em caso de recurso propriamente e não na hipótese de pedido de reconsideração como destes autos. Ademais, os critérios objetivos que devem ser observados para a escolha do magistrado, como a antiguidade na comarca, na entrância e na carreira, jurisdição comum, devem ser aferidos a partir de informações oficiais prestadas pelo Tribunal de Justiça, competindo a esta justiça especializada com o controle quanto a ter eventualmente exercido titularidade de zona eleitoral, outro critério também de natureza puramente objetiva, não estando passível em tese de qualquer objeção por parte dos interessados. Adicionalmente, por aplicação do que dispõe o artigo 53 daquele diploma legal, vem ainda em face do que dispõe a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, é plenamente viável que a administração anule ou revogue seus atos no exercício da autotutela. Logo, se a administração tem o dever de anular ato que posteriormente venha a considerar ilegal ou revogá-lo por motivo de conveniência ou oportunidade, sendo necessário que a celeridade na apreciação do presente feito se processe para que não reste minimamente prejudicado o exercício da jurisdição naquela 25ª Zona Eleitoral, nem o eventual direito do ora requerente, julguei mais apropriado trazer o presente pedido de reconsideração à imediata apreciação deste egrégio plenário, eis que, como asseverado, trata-se de aferição de critérios meramente objetivos. Como se disse, a designação de juízes eleitorais é disciplinada pelas resoluções do TSE 21.009 de 2002 e do TRE 1232 de 2012. Neste sentido, destaco o trecho da informação prestada pela Seção de Registro de Membros e Juízes Eleitorais, a qual foi corroborada pela Secretaria de Gestão de Pessoas e pela Diretoria-Geral desta Casa. Aspas, frente aos critérios objetivos para a escolha de juiz eleitoral estabelecidos pela resolução do TSE 21.009/2012 e a resolução do TRE 1232/02, e diante da constatação de que, dentre os inscritos, o magistrado mais antigo em Pontes e Lacerda é o Dr. Leonísio de Araújo Costa Tumiati, designado para jurisdicionar cumulativamente na primeira vara daquela comarca desde 6 de 5 de 2013, ponderamos pela sua designação para exercer a titularidade da 25ª Zona pelo período de 2 anos. Fecha aspas. A decisão ora impugnada adotou entendimento diverso ao qual me filiei à época, igualmente aos demais membros deste tribunal, e que consubstancia no seguinte trecho, abre aspas, desta feita, a designação de novo juiz eleitoral deve recair preferencialmente sobre um magistrado lotado unicamente na sede do cartório eleitoral, haja visto o aumento das demandas eleitorais por ocasião da realização do pleito que se aproxima. Fecha aspas. Assim, da acurada análise dos documentos que instrui o presente feito,
os quais foram remetidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constato que o requerente é, de fato, o magistrado mais antigo na comarca de Pontes e Lacerda, onde é juiz substituto, sendo certo que exerce suas funções cumulativamente com a titularidade da Vara Única da comarca de Vila Bela de Santíssima Trindade. Em face dessa única razão, este colegiado, acompanhando a linha argumentada do então relator, o eminente desembargador Juvenal Pereira da Silva, entendera que, diante do advento das eleições municipais de 2016, a conveniência dos serviços eleitorais exigiria que o exercício das funções eleitorais recaísse sobre o juiz lotado unicamente na sede da zona eleitoral, o que não seria contemplado pelo ora requerente por exercer cumulativamente a jurisdição em Pontes e Lacerda e em Vila Bela da Santíssima Trindade. É essa única argumentação para a prolação da decisão que eu preteriu a função desejada, fazendo incidir a escolha no outro magistrado que se inscrevera para a vaga, Dr. Leonísio, apesar da instrução do feito demonstrar que ele não preenchia o requisito de maior antiguidade na comarca, haja visto que, segundo dados carreados ao presente feito, fora designado em 6 de 5 de 2013, enquanto o Dr. Leonísio o fora em 14 de 4 de 2014. Pois bem, as decisões proferidas pelos tribunais necessitam de suficiente fundamentação a teor do que dispõe o artigo 93, inciso 9 da Constituição da República. No presente caso, em face da precária fundamentação do ato ora impugnado, tenho por pertinentes os argumentos do requerente ao asseverar que não foram observados os critérios objetivos definidos pelas resoluções que regem a matéria e, mesmo considerando a possibilidade de afastamento daqueles critérios em situações excepcionais, igualmente não foram observadas as exigências para tanto, as quais se encontram no artigo 3º, parágrafo 2º, infine, da resolução do TSE 21009/2012. Verbes. Artigo 3º. Nas comarcas de mais de uma vara, caberá ao Tribunal Regional Eleitoral designar o juiz de direito que exercerá as funções de juiz eleitoral. Parágrafo 1º. Na designação será observada a antiguidade apurada entre os juízes que não haja exercício a titularidade na zona eleitoral, salvo a impossibilidade. Parágrafo 2º. O tribunal poderá, excepcionalmente, pelo voto de 5 de seus membros, afastar o critério indicado no parágrafo anterior por conveniência objetiva do serviço eleitoral e no interesse da administração judiciária. Neste caso, o critério para a escolha será o merecimento do magistrado aferido pela operosidade e eficiência do exercício da jurisdição eleitoral e comum segundo os dados colhidos pelos tribunais regionais eleitorais e tribunais de justiça dos respectivos estados. Na decisão ora combatida, este venerável colegiado considerou que o exercício cumulativo da jurisdição da primeira vara de Pontes e Lacerda e da vara única de Vila Bela de Santíssima Trindade pela hora requerente poderia prejudicar o exercício da jurisdição eleitoral, em especial diante do argumento do aumento das demandas no ano vindouro, quando serão realizadas eleições municipais, em que pese o inegável e necessário zelo desta Corte pela correta prestação jurisdicional eleitoral, entendo que a reflexão e a decisão acerca da capacidade de lidar diligentemente com as demandas eleitorais constitui responsabilidade a priori do próprio magistrado, não olvidando, obviamente, o controle a ser exercido por este tribunal. Portanto, se o digno magistrado efetivou sua inscrição para a vaga de juiz eleitoral daquela 25ª zona eleitoral é porque certamente refletiu e considerou que o exercício cumulativo de duas varas da justiça comum em localidades diversas não constituiria óbice ao exercício eficiente de suas funções eleitorais. Na verdade, constitui exigência do provimento da Corregedoria Regional Eleitoral número 10 de 2012 que o magistrado que desejar concorrer a vaga nessa justiça de especialidade declare que possui viabilidade de locomoção à sede do cartório da zona eleitoral pretendida, sendo de ser que tal declaração for apresentada pelo ora requerente. Logo, a mera presunção de que haverá prejuízo aos trabalhos eleitorais demandaria um mínimo de indício de veracidade, sob pena de se considerar falsa a declaração firmada pelo magistrado nestes autos.
Ademais, a Lei das Eleições, seu artigo 94, parágrafo, determina que os feitos eleitorais terão prioridade no período entre o registro de candidatura e 5 dias após a realização do segundo turno, advindo que o seu descumprimento constitui crime de responsabilidade. Adicionalmente, lembro que a circunscrição da 25ª Zona Eleitoral, com a jurisdição que dela decorre, abrange a cidade de Vila Bela de Santíssima Trindade. Assim, considerando que nas eleições municipais são propostas inúmeras demandas advindas de animosidades políticas locais, bem ainda de supostas ilicitudes locais, entendo que a experiência do magistrado requerente como juiz titular daquela urbe lhe será de grande serventia no exercício das funções eleitorais, ao invés de lhe constituir óbice ao desempenho daquelas funções. Por todo exposto, conheço e dou provimento ao presente pedido de reconsideração, para anular a resolução 1615, convalidando os atos dela decorrentes, e designar o Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati, juiz de direito em efetivo exercício na primeira vara da comarca de Pontes e Lacerda, para exercer a titularidade da 25ª Zona Eleitoral com sede no referido município, com efeitos a partir da publicação desta decisão. Por derradeiro, levando em consideração a informação de folha 59, na qual a seção de registro de membros e juízes eleitorais desta Corte aponta incorreção na data de dispensa da doutora Melissa de Lima Araújo do exercício da jurisdição de que estamos a tratar, constante da resolução 1615, determina a retificação do mencionado normativo, fazendo constar a data correta que, de acordo com a portaria 190/2015 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é de 6/4/2015. É como voto. Não sei se fiz entender. O magistrado que requereu tem mais tempo na comarca e, portanto, eu acho que, por equívoco, este fato relevante não fora considerado. Desembargador Luiz Ferreira. De acordo com Vossa Excelência. Doutor Pedro Francisco. Acompanho Vossa Excelência. Doutor Agamenon. De acordo, só registrar uma situação, desembargador, é que isso é um problema sério que ainda existe no nosso estado, e por mais que tenha concurso de juízes, ainda continua, que é a necessidade de titularização, né? Tanto Leonardo como Leonísio, eles não são titulares de Pontes da Lacerda, e agora me lembrei muito mais, a Leonardo ele cumula a comarca, por isso que eu acho que houve um entendimento que todos nós realmente houve um equívoco. Mas os reflexos de uma situação funcional que espalham não só, com certeza, para o judicionário, mas também para a justiça eleitoral, né? Então, só esse registro que a gente tem que tomar muito cuidado quando apreciar essas questões de designação da justiça eleitoral, porque essas anomalias, digamos, elas são constantes, ainda são constantes. Mas eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Doutor Alberto Pampado. De acordo com o voto de Vossa Excelência. Doutor Flávio Bertin. De acordo com o voto de Vossa Excelência. Proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, acolheu o pedido de reconsideração para efeito de anular a resolução 1615 de 13 de abril de 2015 e designar o Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati, juiz de direito da primeira vara da comarca de Pontes e Lacerda, para exercer a titularidade da 25ª Zona Eleitoral, com efeitos a partir da data da publicação desta decisão. Bem, apenas a título de informação, o prazo para apresentação das contas partidárias referentes ao exercício de 2014 encerrou-se, como todos sabem, no dia 30. Segundo dados da CCIA e da SJ, apenas 13 partidos, ou seja, 44% do total de 29, protocolizaram as contas neste Tribunal Regional. Partidos que prestaram as contas no prazo são eles: PSOL, DEM, Solidariedade, PSD, PT, PR, PRB, PMN, PMDB, PRB, PSB, PSDB e PDT.
Então, estes são os partidos que prestaram conta dentro do prazo estabelecido pela legislação. Eu deixo a palavra livre se alguém quiser se manifestar, alguma consideração, comunicado. Nada havendo mais a ser tratado, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.